Acho que o resultado não foi ruim. O Atlético teve bons momentos, o Inter teve outros bons momentos, mas eu acho que o resultado acabou sendo talvez justo, aí pelo que os dois times produziram, né? Apesar do Atlético ter tido as melhores chances, na minha opinião. Eu acho que o Atlético chegou com esse propósito, acho que o Barba vai para casa feliz hoje, ele não queria perder ponto, né? Lógico que talvez seja... o resultado foi até melhor do que ele esperava. Por quê? Não em pontos, né? A gente não ganhou, mas a gente ganhou jogadores, né? A gente pode afirmar que ganhou jogadores. O Vitão, por exemplo, fez uma grande partida pela ponta direita, a gente ganha jogador. Né? O Borbas não apareceu tanto, a gente não teve tanta oportunidade. Quando teve também, acho que ainda falta um pouco, né, para poder se colocar ali dentro da grande área, ter mais presença de área. Acho que está voltando muito, né, evitando aí com que o Atlético tenha mais solidez no ataque. Acho que aí o segundo tempo, eu acredito que teve mais melhora do Inter do que piora do Galo. Tá? O Inter volta diferente, com uma postura diferente, e o Atlético também volta melhor. Mas, mesmo assim, o Inter ainda foi melhor que o Atlético no segundo tempo, porque realmente neutralizou o ataque do Atlético ali. Lógico que o Dudu não conseguiu fazer nada, o Mina também já estava cansado. O problema, né, Big Bro, foram as mudanças do Galo que surgiram, tirando o Fred e o Castanho, que aí melhorou, mas Dudu, Alan Franco depois... É o que eu falei, não adianta você ter um capacete e você ter uma moto, né? Você tem que ter o capacete e a moto. No segundo tempo, o Atlético compra um capacete aí, né? Que seria o Fred e o Castanho, mas aí o ataque já não prestava mais. O pessoal já estava cansado e o Dudu também não teve, né, essa qualidade para poder acompanhar ali os passes ou a distribuição do Fred. Então, eu creio que com o Coelho, com o Bernard, com o time titular... Eu tenho certeza que o Atlético vai voar esse meio de campo aí, a gente vai ter mais oportunidade. Lembrando que a gente precisa que o Borbas fique dentro da grande área para a gente não perder tanta oportunidade assim. E essas oportunidades vão aparecer em um rebote, numa segunda bola. Eu acho que vai ser mais interessante isso. Então, acho que é isso. O Atlético continua sem perder e o Inter continua sem ganhar. Né? Acho que o mais frustrado para essa noite seria o Pesolano. Né? A gente tem muito que agradecer hoje... por ter ganhado um jogador em campo e voltado para casa com pelo menos um ponto aí, que a gente, né, poderia estar falando da derrota. E vai para o jogo contra o Cruzeiro com certa confiança, com certa confiança, Não perdeu o jogo, poderia ter vencido ali se o Alaminda tivesse caprichado mais naquela finalização. Mas é isso aí. Só rapidamente, para você, o melhor do Atlético em campo? O melhor do Atlético em campo, poxa, cara... eu vou colocar, sinceramente, o Vitão. Acho que surpreendeu. Isso que eu quero te perguntar. Antes de você sair, já que você falou que o seu melhor é o Vitão, eu quero que você fale o que você viu do jogo dessa joia que estreou hoje, antes de você despedir herbivoramente. Vai lá. Eu acho que o Vitão, ele se manteve no arroz com feijão, né? O que a gente já esperava, jogando pela direita ali. Avançou poucas vezes que foi preciso, né, chegando ali a 2, 3 passos do meio de campo ali, quando, isso no primeiro tempo só, tá? O Vitão no segundo tempo ele se manteve totalmente da zaga. Ele está fazendo ali um cabeça de área, um terceiro zagueiro no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele se manteve. Assim que Castanha assumiu ali a posição, ele não precisou dar 2, 3 passos à frente ali pelo lado direito. Então, fez o arroz com feijão, foi seguro, foi sério, é isso que a gente está precisando, né? E algumas vezes também se lançou o ataque, inclusive teve uma oportunidade de cabeceamento, né? Onde cabeceou para fora, mas mostrou segurança ali pelo lado direito e tem muito a aprender ainda, lógico, né? A gente não está falando de um craque aqui, mas de uma joia que tem que ser lapidada, que realmente vai ser um tampa-buraco aí dos bons aí. E o pior do Atlético? Poxa, o pior do Atlético? Vamos falar pode ser dos que entraram também. Dos que entraram também, né? Mas eu vou... Não, acho que eu vou... Dudu mais uma vez, né? Dudu mais uma vez tentando aqui pela esquerda, não está muito bem. Eu acho que ele não consegue acompanhar mais, ou às vezes o desenho do Atlético para poder fazer esse ataque, talvez não caiba a ele, né? Assim, respeitando ele profissionalmente, eu prefiro acreditar nisso. Porque realmente o Dudu não tem pique mais, ele não consegue jogar das costas do zagueiro, ele não se apresenta à frente da zaga, ele não consegue fazer realmente absolutamente nada. A única coisa que ele faz é dominar e voltar a bola para trás. Quando ele chega na linha de fundo, ele não tem confiança, tanto para chutar quanto também para colocar para dentro da grande área. Ele teve uma oportunidade limpa aqui de uma bola do Fred, né? Ele, ao invés de ser mais agudo,
né, ter mais postura e tentar um drible para um futuro pênalti, né, um necessário pênalti, ou pelo menos bater a bola cruzada de alguma forma, ele voltou de novo. Então está totalmente sem confiança e eu vou para o pior em campo mais uma vez do Durri. Estava precisando muito dessa vitória, né, e a gente conseguiu esticar a nossa invencibilidade para 11 jogos, esticar a seca de vitórias deles para 8 jogos. Tinham 7 que eles não venciam, agora tem 8. Né? O Beira-Rio tinha 20 mil pessoas, então a torcida dos caras lá tá vermelha de ódio, né? Literalmente. E vai sobrar para todo mundo. Agora, falando do que importa, que é o Clube Atlético Mineiro, o Atlético teve uma postura defensiva no primeiro tempo, mas uma postura de reação inteligente. O puro barbabol, que é onde você consegue compactar as linhas, marcando atrás do meio-campo, ou pelo menos a partir do meio-campo, e consegue sair em transições rápidas, consegue esticadas de bola, principalmente com o Alan Minda, né, que é um jogador que, quando ele quer, ele sabe jogar bola, é indiscutível isso. Um cara ruim, um cara bagre, ele jamais vai fazer o que ele fez ali no primeiro tempo e quase fazer um gol daquele ali. Só não fez o gol porque faltou, ou teve excesso de confiança, ou então faltou ali a famosa concentração para o toque final. Né, mas o Minda foi bem na partida. Então, assim, o Atlético conseguiu fechar bem os espaços. O Inter não teve muitas finalizações no primeiro tempo que ofereceram perigo. Até teve um número interessante de finalizações. Os caras chegaram aí no primeiro tempo do Atlético 9 vezes, mas em nenhuma delas, tirando aquele chute do Vitinho rasteiro cruzado que o Everson consegue espalmar, nada foi muito perigoso do lado do Internacional. Então, o Galo o que fez? Né? Permitiu que o Inter tocasse a bola, permitiu que o Inter tivesse mais posse, mas somente onde não oferecia um grande risco para o time do Barba. Né? Então, o Barba ele fazendo a sua estratégia funcionar mais uma vez. Não funcionou 100% porque não teve a vitória, né? Mas um primeiro tempo mais do Inter e com ataques perigosos mais do Galo. Ou seja, mais efetivo do Galo. Só não foi mais efetivo porque não teve gol. Efetividade de um lado e controle de jogo do outro. Perfeito. E a gente teve três defesas do Matheus Cunha no primeiro tempo, 2 muito importantes, uma do chute de fora da área do Minda e uma da cabeçada do Juan Tressoldi, né? Defesaça que ele foi buscar lá no cantinho lá, Everson. E esses arrombados só pegam contra a gente, impressionante, né? O cara franga todos os jogos, todo mundo odeia o cara, ninguém... Mas contra o Atlético, o Matheus Cunha vira o Neuer, como diz o Beto. Então, assim, o Atlético foi mais efetivo no primeiro tempo, segundo tempo foi um segundo tempo mais chatinho de ver, né? Um segundo tempo sem muitos ataques, nem do lado do Atlético e nem do lado do Internacional. Quando necessitado, o Everson atendeu, não foi vazado, né? Então, assim, ficou de bom tamanho o empate fora de casa, ficou de bom tamanho porque a gente tem um clássico importantíssimo agora e, nitidamente, o Barba ele deixou claro, não falando, mas ele deixou claro, a prioridade é o clássico, não é o brasileiro. A minha dúvida, a primeira é Natanael ou Preciado. Natanael esteve em 3 das últimas 4 partidas e nas 2 últimas jogou 90 minutos. Então eu tenho muita dúvida se o Natanael começa esse jogo. No meu time começaria, mas pelo que o Barba falou na entrevista, a parte física pesando, rodar elenco, sequência, não descartaria o Preciado na terça-feira começar. Minha outra dúvida é em relação ao Vitor Hugo, meia, se ele vai estar disponível ou não para o jogo. Se ele não estiver disponível, aí pode ser que o Fred inicie o jogo. O restante, se for o Natanael, é Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo, zagueiro e Lodge, Franco, Maicon, Coelho, Vitor Hugo, meia, Bernard e Cassier. Se não der pro Vitor Hugo, meia, Fred. Se não começar o Natanael, Preciado. Mas no meu time, assim como o Cláudio falou agora há pouco, eu cravaria que vai ser Franco e Maicon. Eu senti que o Barba praticamente descartou o Vitor Hugo. Ele falou, a gente não teve ele no outro clássico também, não teve o Coelho, naquele clássico que o Galo ganhou do Cruzeiro. Tá muito apertado pro retorno do Vitor Hugo. Então, pra mim, na vaga do Vitor Hugo, a dúvida fica entre Alan Minda e Fred, com o Minda saindo na frente por conta da sequência de jogos. Mas tem um também, né? A avô do Fred. Ele colocou o Fred para jogar meio tempo, meio tempo. Exatamente. Né? Então, podendo colocar os dois, isso, inclusive, né? É que o Fred na Turquia jogava de meia esquerda e o Bernard é meia esquerda. E o Fred hoje entrou pelo lado esquerdo também. Nada impede
que o Fred faça o lado direito. Mas é tudo questão de sequência de jogo, né? E de entrosamento. Vai ter mais ali, pelo menos um treino, até terça-feira. Então, eu levo essa dúvida de Fred ou Minda, como esse meia-direita, e de Preciado ou Natanael como o lateral. Repetindo, o Natanael esteve em 3 dos últimos 4 e jogou os 2 últimos inteiros. Eu sei que ele fisicamente é um cara que não tem nenhum tipo de problema. É que o Preciado vem jogando bem também. Então, fica aí as duas dúvidas. E eu cravaria que Franco e Maicon serão os volantes do Atlético. O meu xará, o Pedro Leburg, disse aqui Alan Franco chega, ele quer o Castanho titular. E ele trocaria, o Maurício Luco também trocaria Franco pelo Castanho. O Franco, Pedro Abílio, eu tenho falado durante a semana, o Franco ele tem um papel que é invisível para o torcedor, e o torcedor não tem obrigação nenhuma de fazer esse tipo de análise. O Franco, ele em jogos grandes contra adversários que tem um cara diferente, ele às vezes não precisa nem ter grandes ações defensivas. A ação defensiva que eu digo é cortar, desarmar, ação na bola ali, sabe? Que vai aparecer número no scout. Mas ele é o cara para tirar a linha de passe do adversário. O Franco é a sombra no craque adversário. Ele é o cara que geralmente ele tá sempre próximo a uma Arrascaeta da vida. Aí o cara, ao invés de tocar para Arrascaeta, vai procurar outro, porque o Franco tá ali. Ele tá sempre próximo do Matheus Pereira da vida, para tirar o Matheus do jogo. Aí o cara, ao invés de tocar pro Matheus Pereira, o Franco vai estar perto, ele busca outro. É por isso que diante de um Cruzeiro, e tem que respeitar o Cruzeiro, que tem um elenco hoje mais qualificado que o Atlético, um time, na teoria, melhor, e tem muitos jogadores diferentes no meio de campo, para esse papel, entre aspas, invisível, do cara que tira a linha de passe, que cola no adversário, o Franco, para esse tipo de jogo, ele é muito importante. Então, por isso que eu cravaria. Eu também prefiro o Castanho ao Franco. Num jogo em que o Galo vai ter mais a bola, em que o Galo vai querer jogar mais, eu também sou Castanho ao invés do Franco. Aliás, o Franco vai lá pro final da fila. Mas para esse tipo de jogo de terça, mata-mata, jogo de experiência, jogo de catimba, e jogo para tirar o meio adversário da partida, fechando linha de passe, o Franco estaria no meu time. Do Atlético contra o Cruzeiro, você sabe quantos jogos o Atlético fez de lá pra cá? Contando com esse, foram 18 partidas. Desde aqueles 3-1 no Mineirão contra o Cruzeiro. Sabe quantos jogos o Galo perdeu nos últimos 18? 2. Quantos? Ceará, isso, com um jogador a menos desde os 2 minutos do primeiro tempo, mas classificou nos pênaltis, e o Corinthians. De lá pra cá, o Atlético só 2 derrotas, 7 empates, 9 vitórias. Nesses 18 jogos foram 26 gols marcados e 14 gols sofridos. E nos últimos 13 jogos, o Atlético não sofreu gols em 8. É evolução, né, Pedro? É evolução, vai oscilar ainda. E oscilou no jogo contra o Bragantino, o Galo jogou muito mal, mas classificou. E já são 11 jogos de invencibilidade desse time do Barba. Chega num momento muito bom. Acho que o melhor momento é impossível para encarar o maior rival no mata-mata de Copa do Brasil.